Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 10ª aula deste módulo que tem tratado sobre o dativo. É interessante tratar sobre o dativo. Nas últimas aulas nós falamos sobre especificamente o dativo de objeto indireto, que é aquele dativo que trata sobre a transitividade do verbo quando ele é bitransitivo, tem um objeto direto, um objeto indireto. Mostramos todas essas questões aí da transitividade. Lembre-se de que esse dativo de objeto indireto, ele é o que tem muitas e muitas vezes em que o dativo é utilizado, ele tem essa função. Então é por isso é tão importante analisar o dativo de objeto indireto, que faz parte daquela categoria que temos tratado aqui de dativo puro, certo? Dativo puro, que é justamente essa questão que trata sobre um pouco sobre interesse. O que é esse interesse, né? A gente vai analisar melhor especificamente isso, mas é basicamente quando se faz uma ação e aquela pessoa que faz essa ação, ela se interessa que aquele seu objeto chegue em algum lugar, né? Que chegue em alguma pessoa, nesse interessado, né? Nessa ação. Então o garoto chutou a bola para seu pai, então seu pai que é o interessado nesse sentido, né? Interessado no fato de que a bola chegue até ele. Então é mais ou menos isso para você entender o que é essa questão de dativo puro, que trata de uma forma mais ampla nessa ideia de interesse, certo? Então, explicando melhor sobre isso, eu quero começar aqui com essa questão aqui, certo? Sobre o dativo de interesse, lembrando que nós vamos falar sobre essa questão aqui de vantagem e desvantagem, com essas questões aqui do latim commodi e incommodi, que tem a ver com vantagem e desvantagem. A gente vai analisar bem o que é isso. Lembre-se de que quando nós tratamos de dativo de interesse, nós estamos tratando então sobre essas duas questões aqui, vantagem e desvantagem, certo? É disso que nós estamos tratando quando nós falamos de dativo de interesse. Tendo falado um pouco mais conceitualmente sobre isso, vamos para a prática para que faça mais sentido para você. Hoste martirete realtois, hoti huioi este ton phoneusanton tuus profetas. Então nós temos aqui o texto de Mateus 23:31. Assim, contra vós mesmos, então vamos lá, hoste, tem a ver com assim, martirete, você lembra de martirete, então certamente você vai lembrar aí de mártires, mártir, né, que são aqueles que testemunharam, inclusive morreram por testemunharem a fé cristã, a fé no verdadeiro evangelho. Então, mártir é isso, o mártir, essa palavra veio, né, é originada no verbo martireo, certo? Que significa eu testifico, eu testemunho, enfim, tem a ver com a ideia de testemunho. Enfim, nós temos aí esse verbo, assim, então, assim, vós mesmos, e aqui nós temos realtois, que é um pronome reflexivo, e eu vou traduzi-lo aqui como vós mesmos, certo? E já a gente vai entender por que ele tem a ver com esse contra vós mesmos. Então, martirete, testificais, realtois, vós mesmos. Eu vou deixar esse contra aqui nessa caixa aqui, nessa cor, para você entender que ele tem uma diferenciação dos outros, certo? Hoti, que, este, sois, e aqui vós, aliás, que sois filhos, aqui huioi, filhos, ton phoneusanton, então dos que mataram, tus profetas,
dos profetas, os profetas, certo? Os profetas. Ok, professor, então nós temos aqui testificais, vós mesmos, e aqui nós temos o nosso dativo. Eu vou chamar a sua atenção aqui também com essa caixa. Nós temos um pronome reflexivo no dativo, mas como ele está no dativo, então você testifica algo, quem testifica algo para alguém, certo? Quem testifica algo para alguém, é o verbo bitransitivo. Então, vocês testificais algo. O que que vocês testificam? Vocês testificam isso aqui, ó, que sois filhos dos que mataram os profetas. É uma oração subordinada, substantivo, objetivo, direto, enfim, toda aquela questão do português. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que basicamente toda essa caixa aqui, ela é um objeto direto. Só que ela é um objeto direto bem grandão, né? Mas enfim, tudo isso aí é o quê? Vocês testificam algo. Que algo é esse? É tudo isso. Que sois filhos dos que mataram os profetas. Vocês testificam isso. Mas vocês testificam isso para alguém, certo? Vocês testificam isso para alguma pessoa. Porque quem testifica algo para alguém. Lembra da questão da transitividade. E aqui, nessa transitividade do verbo testificar ou testemunhar, enfim, do verbo martireite, ele é bitransitivo, porque ele requer um objeto direto e um objeto indireto, certo? Então, ele é bitransitivo, o verbo martireo. Martireo, certo? Muito bem. Enfim, tudo isso para mostrar o quê? Quem testifica algo para alguém. Ele testifica algo, tudo isso aqui é esse algo, que sois filhos dos que mataram os profetas. Para quem? Para vocês mesmos. Aqui é o objeto indireto. Vós mesmos é o objeto indireto, certo? Então eu vou chamar a sua atenção agora com essa outra caixa maior aqui, justamente para você entender que esse vós mesmos, ele faz parte de todo esse objeto indireto. Por quê? Porque vocês testificam algo. Para quem? Para vocês mesmos. Vocês são uma pessoa, nesse sentido, né? Alguém ou pessoas que vão receber essa testificação de que vocês são filhos dos que mataram os profetas. Vocês receberam essa testificação, vocês mesmos. Vocês testificam contra vocês mesmos. Vocês testificam, na verdade, para vocês mesmos. E da onde saiu esse contra aí? Esse é o ponto, né? Nós queremos entender aqui. Esse contra, ele saiu justamente por conta da seguinte questão: vocês testificam que vocês são filhos dos que mataram os profetas. Então, pelo contexto aí que nós temos do significado dessa oração, na verdade, essa testificação, esse testemunhar é um testemunhar contra você mesmo. Você está testemunhando contra você mesmo de que você é filho dos que mataram os profetas. Então, já que você testemunha e essa testemunha vai para a sua desvantagem, para o seu detrimento, então esse é um dativo de desvantagem. E já que ele é um dativo de desvantagem, assim ele é traduzido com essa palavra aqui, contra, certo? Vocês testificam contra vocês mesmos. Poderia se traduzir: vocês testificam para vocês mesmos? Sim, poderia, mas ainda não completaria o sentido total do que se quer colocar. Você testifica para você mesmo de que você é filho dos que mataram os profetas. Ok, é uma tradução que faz sentido, mas ela ainda não alcançou o significado completo, porque o significado completo é dizer que essa testificação, ela faz algo contra você, faz algo em seu desfavor, em sua desvantagem.
Então, por isso que nós temos o dativo de interesse, porque ele expressa ou vantagem ou desvantagem nesse interesse aí, nessa relação. E neste caso, esse testificar dessas pessoas vai contra elas mesmas. Então, por isso, é um dativo de interesse que inclui, neste caso, a desvantagem. Então, espero que você tenha entendido aí o que nós queremos falar com isso, certo? Nós queremos mostrar que o dativo, antes nós falamos somente como objeto indireto. Agora nós vamos um pouco mais além. Dependendo do contexto em que o dativo aparece, dependendo da forma como ele é apresentado, talvez ele esteja querendo mostrar um interesse que tem a ver com vantagem, ou seja, com algo que tem algum benefício para mim, ou desvantagem, algo que tem algum prejuízo para mim. Depende dessa forma, depende do contexto, da forma como esse dativo é apresentado. Então, tendo colocado isso aí, lembre disso, você vai achar o objeto direto, mas você também vai achar o objeto indireto, e nesse objeto indireto aí, nós vamos procurar se essa relação é de vantagem ou desvantagem. Se você sentir isso, então nós vamos ter um dativo de interesse, aí você vai ter que achar se é vantagem ou desvantagem, o que também não é tão difícil, é só você olhar para o contexto do que está sendo colocado. Prosseguindo aqui na nossa definição, tendo dado essa introdução aí específica, né, já mostrando para você tudo isso, agora vamos para a questão conceitual. A definição desse dativo de vantagem ou desvantagem, o dativo de interesse, ele diz o seguinte: o substantivo dativo indica a pessoa, raramente a coisa, algumas vezes sim, mas normalmente alguma pessoa que está interessada na ação verbal. Ora, se nós estamos tratando de um dativo, que provavelmente vai se tratar de um objeto indireto, esse objeto indireto, ele está interessado na ação verbal porque ele é quem está recebendo essa ação verbal. Lembre-se sempre do exemplo, né? Garoto chutou a bola para mim. Eu sou interessado, né? O mim aí, ele é interessado na ação verbal, porque ele está recebendo a ação verbal. Por isso que tem a ver com essa ideia de interesse. O dativo de vantagem tem, então, a ideia do para, enquanto o de desvantagem tem a ideia do contra. De uma certa forma, o garoto chutou a bola para mim, tem um pouco dessa ideia de vantagem, porque esse chute, né, veio em minha direção, então talvez tenha a ver com vantagem. Mas, dependendo da sua situação, enquanto eu estava segurando o meu lanche, estava ali me deliciando com o meu lanche, o garoto chutou a bola fortemente para mim. Opa, aí já não é tão vantagem, é desvantagem, né? Você estava lá comendo seu lanche muito, muito tranquilo, feliz, e de repente veio aquela bola ali. Então, nesse caso, é um dativo de desvantagem. Depende aí da questão de como você vai analisar o contexto. Só para você entender que o contexto vai ser também bem definidor, bem definitivo e determinante nesse tipo de dativo, certo? O dativo de vantagem, nesse caso, ele é mais frequente que o de desvantagem, certo? Certamente, na maioria das vezes, quando se tratar de dativo de interesse, o dativo de vantagem, aliás, isso mesmo, o dativo de vantagem, né, de interesse, incluindo vantagem, vai ser o que será mais utilizado. Mas o de desvantagem também é muito utilizado e a gente vai analisar alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Então, lembre-se disso, desse conceito aqui, o dativo de... Vamos melhorar esse negócio aqui, né? Essa definição aqui, ela é muito clara para a gente. O dativo indica a pessoa interessada. É aquele que vai receber a ação, então ele é o interessado na ação verbal, certo? Muito bem. Qual é a chave de identificação desse tipo de dativo? É o que a gente precisa entender, né? Como é que eu vou identificar se são vários dativos, tem dativo de objeto indireto e tantos outros dativos que a gente ainda vai falar? Então, como é que eu vou identificar, reconhecer que aquele dativo é um dativo de interesse? É assim que a gente vai fazer.
no lugar da preposição para, que é justamente aquela preposição que normalmente a gente vai utilizar para a ideia do objeto indireto. Você usa outras expressões, como por exemplo as expressões em benefício de ou no interesse de, para o dativo de vantagem. Como é que eu vou descobrir então? Dependendo do contexto, você vai poder analisar aquele objeto indireto e trocar o para pelo em benefício de. Da mesma forma, no caso de desvantagem, você troca o para, né, da mesma forma, para, por em detrimento de, ou para a desvantagem de, ou contra. Então, naquele exemplo lá, vocês testificam para vocês mesmos. Ok, faz um certo sentido. Mas se a gente colocar vocês testificam em detrimento de vocês mesmos, opa, já faz uma diferença maior. Vocês testificam, e essa testificação que vocês fazem, de que vocês são filhos dos que mataram os profetas, essa testificação é para a desvantagem de vocês. Ainda ficou mais claro ainda, né? Em detrimento de, para a desvantagem de. Resumindo, essa testificação de que vocês testificam, de que vocês são filhos dos que mataram os profetas, essa testificação é contra vocês. Então, vocês testificam em detrimento de vocês mesmos, ou vocês testificam para a desvantagem de vocês mesmos. Ou melhor dizendo, vocês testificam contra vocês mesmos. Então, fica claro aí que essa testificação, esse realtóis que nós tínhamos lá, né, para vocês mesmos, fica claro que é um dativo de interesse, no caso, um dativo de desvantagem, porque aquela testificação vai claramente contra aquelas pessoas. Então, espero que você tenha entendido. Da mesma forma, quando a gente vai analisar aqui o para, né, com relação ao de vantagem, nós utilizamos o em benefício de. Lembra daquele exemplo que eu dei? O garoto chutou a bola fortemente para mim enquanto eu comia tranquilamente o meu lanche. Ora, se nós temos o garoto chutou a bola fortemente em benefício de mim mesmo, então isso muda completamente a questão. Mas quando eu digo o garoto chutou a bola fortemente em detrimento de mim mesmo ou para a desvantagem de mim mesmo, então fica mais claro. Esse chute ele foi para o meu prejuízo, né? Enquanto eu comia, ele chutou fortemente para mim. Mas se eu digo enquanto estava do outro lado do campo, o garoto chutou a bola fortemente para mim. Vamos trocar agora. Enquanto eu estava do outro lado do campo, o garoto chutou a bola fortemente em benefício de mim, ou no meu interesse, ou para o meu benefício. Olha, já ficou mais claro. Eu estava lá do outro lado do campo, eu precisava que esse garoto chutasse a bola fortemente para mim. Então, você percebe aí que o dativo de vantagem, o dativo de desvantagem, ele é grandemente dependente do contexto, dependente da forma como você vê aquilo dentro do texto. E isso vai requerer mais do exegeta, né? Vai requerer mais de você, estudioso da escritura, porque você vai ter que analisar pelo contexto se aquilo é um contexto de vantagem ou um contexto de desvantagem. A forma de identificar isso, como já colocamos, é trabalhar com essas chaves aí, né? Em benefício de ou no interesse de, para a vantagem, e em detrimento de e para a desvantagem de, ou contra para a desvantagem, e ver o que é que faz mais sentido dentro do contexto. O que é que eu quero dizer também? Essas expressões devem ser usadas para se entender o sentido do dativo. Lembre-se disso, certo? Ficou meio... O sentido do dativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, aqui você está utilizando esses dispositivos, vamos chamar assim, né, de identificação, para você entender o que é que significa esse dativo. Não quer dizer que você vai traduzir as frases assim, certo? E não como escolhas
finais para a tradução. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas dessas aqui podem ficar realmente estranhas na sua tradução. Por exemplo, o garoto chutou a bola fortemente vamos falar novamente. Enquanto eu comia tranquilamente o meu lanche, o garoto chutou a bola fortemente em desvantagem de mim. Ficou estranho, ficou? Deu para entender o que se quer dizer, mas não ficou uma oração muito palatável, né? Muito fácil de receber. Mas, se eu utilizo, por exemplo, enquanto eu comia tranquilamente, o garoto chutou a bola fortemente contra mim. Opa, agora já ficou um pouco melhor. E a gente até poderia usar outras formas aqui. O que eu quero dizer? Você vai usar esses dispositivos para achar o sentido. A tradução final, para que faça sentido e possa ser inclusive apresentado para outras pessoas, é uma outra história. Você precisa ter mais cuidado com isso, porque para que essa tradução ela se torne plausível, ela se torne palatável, né? Ela se torne clara, estilisticamente aceitável dentro daquilo que você está colocando. Mas se é só para você entender que significado é esse, então não tem problema você usar o para desvantagem de, em detrimento de, enfim, você tentar entender o sentido. Entender o sentido, ótimo. Vai apresentar para outras pessoas a sua tradução, você vai fazer uma paráfrase desse texto lá no seu sermão, lá no seu estudo bíblico, enfim, você vai colocar isso de uma forma mais clara. Aí não, aí você precisa de mais cuidado, você precisa escolher melhor as palavras. Talvez nem seja nenhuma dessas, talvez seja uma outra melhor que você analise, né? Outras melhores do que em benefício de, no interesse de, enfim. O ponto é, você precisa dessas chaves de identificação, desses dispositivos de identificação para conhecer o sentido, o significado daquele dativo. Prosseguindo aqui, vamos para a semântica e a significância desse tipo de dativo. Então vamos lá. O dativo de interesse tipicamente, mas não sempre, pertence à categoria maior de objeto indireto, certo? Tudo isso é objeto indireto, mas o dativo de interesse é uma especificação dentro dessa questão do objeto indireto. A diferença entre os dois está exatamente em como o interesse é enfatizado. Interesse, certo? A conotação do verbo será frequentemente a forma de identificação mais clara para saber se um dativo é meramente um objeto indireto ou um dativo de interesse. Então vamos lá, a conotação do verbo. Que tipo de verbo é ele, né? A questão do testemunhar, por exemplo, do martirel, né? Testificar. Esse é um verbo muito forte que trata sobre testemunhar. E quem testemunha, no final das contas, testemunha a favor de alguém e contra outra pessoa. Então esse é um verbo que provavelmente vai tratar sobre essa questão de interesse. Espero que você tenha entendido aí. Dependendo da conotação do verbo, essa forma de identificação aí, aliás, essa própria conotação do verbo vai ser uma forma de identificação para a gente encontrar esse dativo de interesse e saber se ele é de vantagem ou se é de desvantagem. O ponto é o interesse, como o interesse ele é enfatizado. Vamos deixar isso mais claro a partir de um exemplo. Edoken to biblion moi, ou seja, ele deu to biblion, o livro, para mim, moi, para mim. Então, nesse ponto aqui, ele deu o livro para mim, a doação do livro está em meu interesse. Claro, sou eu que recebo o livro. Então, eu, no caso, colocado aí em ênfase pelo pronome me, estou interessado sim nesse livro. O livro foi dado para mim. Mas vamos colocar isso de uma outra forma. To biblion, o livro, egoraste, foi comprado, moi, para mim. A ideia, no caso aqui, de interesse pessoal, ela é mais enfática. Esse é um exemplo que Daniel Wallace dá e eu achei muito interessante,
Por quê? Uma coisa é você dar o livro para outra pessoa, certo? É em meu benefício, né? É em meu interesse. Mas o livro foi comprado para mim. Eu fui lá na loja, pensei no livro e comprei para a sua vantagem, para o seu benefício. Ficou mais claro que o interesse ele está mais enfatizado nesse ponto. Então, por isso, esse é um dativo de interesse, um dativo que inclui vantagem, né? Para aquele que está recebendo. Então, espero que você tenha entendido aí. Ambos são objetos indiretos. É para mim. Mas quando eu digo eu comprei um livro para você, isso é diferente. Porque esse comprar aí, ele foi no sentido de pensar, o interessar-se em beneficiar alguém. E nisso nós temos um dativo de interesse. Quando nós tratarmos das ilustrações, isso vai ficar um pouco mais claro para você. Mas só finalizando essa questão aqui da semântica e significância, de forma geral, a ideia raiz do dativo puro é interesse pessoal. Então, sempre tenho falado disso, falei no início também. Normalmente, o dativo puro tem a ver com essa questão de interesse, especialmente em referência a uma pessoa. Contudo, a categoria de dativo de interesse realmente envolve um uso mais específico do dativo, que enfatiza vantagem ou desvantagem. De qualquer forma, qualquer dativo objeto indireto, ele vai ter a ver, qualquer dativo puro vai ter a ver com a ideia de interesse, mas alguns dativos são relacionados a verbos que têm mais relação com a ideia de benefício e malefício, né? De prejuízo e benefício. Então, nesse sentido, a gente precisa saber que nós estamos tratando de um caso mais específico dentro do uso do dativo puro, em que o interesse em benefício de ou em detrimento de está em jogo ali, está em ênfase, está sendo colocado de uma forma mais destacada. Sendo assim, você analisa o verbo, a sua conotação e como essa parte de interesse, de benefício e prejuízo vai estar colocado, ok? Então é isto, espero que você tenha gostado da nossa aula. Nas próximas aulas vamos tratar sobre alguns exemplos em que essas questões aí de benefício, de prejuízo vão estar sendo colocadas. Então, até a próxima aula, que Deus nos abençoe.